meus amores, sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu me chamo Lara, esse é um canal de costura criativa. Na aula de hoje, vou ensinar pra vocês um modelinho de necessaire super fácil de fazer, super slim, bem rapidinha, que é esse modelinho aqui, ó. Ela é bem fininha aqui, ó. É como se fosse uma necessaire carteira, ó. Dá pra vocês levar assim. Eu tô usando o sintético, vocês conseguem fazer no tricoline ou na sarja, usando a manta R1 como estrutura, que eu não tô usando estrutura nenhuma. E ela ficou, ó, fininha, super legal pra fazer, dá pra fazer em quantidade, dá pra fazer como lembrança. Então, assim, um modelinho bem rápido de fazer, fácil pra vocês colocarem esse zíper aqui. Então, a aula de hoje tá muito especial pra vocês. E eu te convido a fazer parte da família, se inscrever no botãozinho vermelho, ativando o sininho, porque toda vez que eu postar vídeo novo, o YouTube vai mandar um lembrete pra você. E toda semana tem passo a passo aqui de conteúdo de costura criativa pra vocês, de diquinhas relacionado à costura, a esse universo maravilhoso que é a costura criativa. Então, não esquece de sair desse vídeo sem deixar o like. Então já deixa logo o like antes de ir pro conteúdo aqui. E vamos lá aprender a fazer essa linda peça? Vem comigo! Ó, vou passar pra vocês os materiais que a gente vai precisar pra fazer essa peça. Tô usando aqui como forro um veludo. Ele tem 28 de largura por 34 de comprimento. Então ele é um veludozinho como se fosse uma sarjazinha mais grossa. Mas você pode usar tricoline, pode usar um cetim ou bagum. Tô usando o sintético aqui, Duna. Então, ele já é aqui uma estruturazinha. Eu não vou colocar nenhuma estrutura. E aí, ele tem a medida também de 28 de largura por 34 de altura. E aqui, gente, na questão do bordado, que eu coloquei o nome, eu desci aqui 10 centímetros. E aqui, eu deixei 5 centímetros aqui da lateral. E aí, eu coloquei na máquina para bordar. E aí, bordei o nome aqui. A gente vai precisar também de um zíper, ele tem 34 centímetros. Para fazer aqui a nossa alcinha, eu tô usando um pedaço de sintético 3,5 por 35. E aqui, vou precisar de um cursor, uma meia argolinha de 1 centímetro e um mosquetão de 1 centímetro. E a gente vai precisar de viés de Boneon para fazer o acabamento. Você pode usar também o viés de tecido que você estiver usando pro forro ou um viés industrial pronto. Ó, gente, vamos começar aqui fazendo a nossa alcinha. Tô usando essa fita dupla face, que é pra mim poder colar aqui, em uma ponta aqui e na outra. Porque aqui fica mais fácil pra mim dobrar o meu sintético e passar a costura. Se você estiver usando tecido, você pode dobrar pra dentro. Aí você pode até fazer mais larguinho, 4 centímetros, e aí você passa o ferro e dobra pra dentro e consegue passar a costura. Só que o sintético, ele volta, então você tem que firmar ele aqui. Então eu gosto de passar essa fitinha dupla face. Então aqui, ó, eu passei. Aí agora a gente vem aqui, ó, dobrando pra sair essa parte e vir a outra cola. E aí a gente vai dobrar. Outra coisa, vocês podem fazer também uma alcinha pronta, sabe aquelas alças que a gente consegue fazer do Corino Montana? Então, ele é bom que você às vezes nem precisa costurar. Então, você já pega ela e faz já com mosquetão uma alcinha pronta. Aí, aqui, ó, eu vou dobrar e aí pra dentro aqui como se fosse a parte do meio. Eu não marquei, mas você pode também fazer uma marcação para descobrir o meio aqui, né? E ficar melhor para encaixar certinho. E aí, eu vou passar aqui e já vou passar aqui do outro lado também, ó. A cola eu vou abrir. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ela é bem transparentezinha, ó. E aí, ó, bem fininha mesmo a camada. E aí, eu vou dobrar e vou pra passar uma costura. Gente, eu tô usando a linha de poliamida. A minha é 60, a gramatura dela. E aí, aqui, ó, vou colocar meu pezinho calcador. Tô usando esse de Teflon. E aí, eu coloco o meu guia pra não correr aqui, porque ela é bem fininha. E vou passar uma costura de um lado e do outro. E aí, o ponto, eu gosto sempre de usar o 5,5 pra 6. Um ponto mais larguinho aqui, porque é um sintético.
Olha, aqui, depois que eu já passei a costurinha, ficou assim, é que a câmera não quer focar. Mas, ó, passei aqui. Aí eu vou pegar a minha meia argola, porque eu vou medir mais ou menos um pedacinho que eu preciso pra poder colocar essa minha meia argola. É como se fosse um tirantezinho, né, que a gente fala. E eu peguei aqui 4 centímetros e tirei aqui da alça esses 4 centímetros. Pra colocar na minha meia argola e encaixar. E aí, gente, essa parte da meia argola eu vou deixar reservada. Quando a gente for fechar a nossa necessaire, eu vou precisar dela. E aqui, ó, na nossa alcinha, eu vou vir com o mosquetão. Vou colocar ele aqui, pela parte aqui da frente, onde eu quero. Porque a costura sempre tem o ponto mais bonito da máquina, que fica em cima. E aí, você vem puxando, ó. Coloca o mosquetão na parte de cima do ponto que tá mais bonito. Agora, você vai dobrar, ó, colocando direito com direito aqui dos pontos, deixando o mosquetão no meio. E aí, você vai, ó, passar uma costura. Tá vendo meu mosquetão onde tá? Aqui a gente vai passar uma costura. Passei a costura, e aí eu vim trazendo aqui o meu mosquetão, porque eu tenho que encaixar ele aqui, ó, no meio. Até cortei as pontinhas. Com o auxílio da pinça, eu tô encaixando ele aqui, ó, pra ele ficar aqui no meio. Peraí que eu vou colocar pra vocês verem. Aqui, como a argolinha é pequena e o sintético é grosso, dá esse trabalhinho. Mas se você estiver fazendo com tecido, não vai ter problema nenhum. Aí, ó, aqui eu vou encaixar pra poder ficar no meio aqui a minha meia argola. Aí, eu virei aqui pro direito e a gente vai. Ou passa uma costurinha aqui, ou você coloca um arrebite pra prender. Eu vou colocar um arrebite aqui. E aí, ó, já vai ficar preso. Então, vou pegar aqui, ó, colocar o meu arrebite. Ó, agora que eu já coloquei o meu rebite, ficou desse jeito aqui a nossa alcinha e ela tá pronta. Agora a gente vai colocar o nosso zíper, colocar direito com direito aqui do nosso material, pegar o direito do nosso forro e colocar aqui em cima do nosso avesso do nosso zíper e vamos passar uma costura. Olha, agora a gente vai jogar pra trás aqui o nosso forro e a gente vai destacar o nosso zíper. Destacou o nosso zíper, vamos virar pro outro lado, colocar o dentinho aqui, ó, virado com o material e o dentinho fica virado pro lado esquerdo aqui. E aí, a gente vai pegar o nosso forro, jogar ele aqui por cima, a parte direita, com o mesmo avesso aqui do nosso zíper. E aqui a gente vai passar outra costurinha aqui. Ó, meus amores, agora que a gente já passou a costura aqui do nosso zíper, a gente vai virar aqui pro lado direito. Então, vamos pegar o nosso forro aqui, ó, e vamos jogar pro lado direito. E vai ficar desse jeito aqui a nossa peça, ó. Agora, a gente precisa rebater isso aqui pro zíper não ficar entrando e tendo dificuldade quando for passar o cursor. Olha, agora a gente vai colocar o nosso cursor. Então, aqui a gente vai unir pra ficar retinho aqui, ó. Tá vendo as quinas? Pra dar sempre certinho aqui. E aí, do lado esquerdo aqui, eu gosto sempre de cortar uma ponta na diagonal aqui. E desse jeito, quando eu corto, eu venho com o meu cursor. Eu sempre gosto de usar outra tesoura pra poder cortar, viu, gente? Então, eu sempre uso essa roxinha mais clarinha pra cortar e a outra roxa mais escura pra cortar tecido. Então, aqui a gente encaixa na parte maior e depois a gente vem encaixando aqui na menor.
Então, aqui a gente encaixou. A gente viu que tá centralizado, aí a gente puxa. Então, aqui, ó, segura os dois e puxa. Se tiver ficado torto, tá vendo? Se ficou meio torto, tira e alinha de novo e vem encaixando o seu cursor. Então, tem que atentar isso para sua peça não ficar torta no final, porque foi aqui na passagem do cursor que você errou. Então, coloca, viu que tá centralizado aqui, ó, as duas quinas, aí você passa. Chegando aqui, eu vou desvirar pro avesso, não vou passar o cursor todo, porque como é um sintético, ela fica mais grossa e ruim para poder desvirar. Aí, eu só passei um pouquinho o meu cursor, e aí, ó, aqui eu vou terminar de passar ele. Passou. Eu preciso colocar ele de novo, porque ele tem que ficar aqui no meio. Então, eu vou puxar aqui a minha pontinha e vou colocar de novo aqui o meu cursor. E deixar ele centralizado. Ó, meus amores, agora a gente vai olhar aqui onde tá o nosso bordado. Aí, a gente vai jogar, ó, essa parte pra cima. Aqui, a gente vai marcar aqui, ó, 3 centímetros. Mas você vai poder marcar o tanto que você deseja. Então, aqui, ó, tá vendo o meu zíper? Eu não vou deixar ele no meio, eu vou deixar ele aqui mais pra baixo. Então, aqui, ó, eu vou marcar 3 centímetros. Vou marcar 3 centímetros e eu vou colocar um grampinho pra dobrar. Vou virar pro lado de cá que vocês vão conseguir entender o que eu tô falando. Ó, tá vendo? O meu zíper não ficou lá em cima. Eu deitei ele mais pra baixo um pouco. E aí, fui marcando aqui, ó, 3 centímetros. 3 centímetros e eu vou aqui, ó, alinhando e colocando os meus grampinhos. Olha, gente, agora a gente vai passar uma costura de um lado e do outro. Essa parte aqui é onde tá, ó, o bordado. E o lado de cá é onde não tem. Então, nessa parte de cá, eu vou colocar o meu tirante, tá vendo? Não tem bordado. Eu vou colocar aqui, ó, minha meia argolinha. Então, eu vou aqui, ó. Eu poderia colocar em cima ou embaixo. Eu preferi aqui embaixo do zíper. E eu vou dobrar aqui e colocar o meu grampinho. Gente, aqui, essa parte ela é bem grossa pra costurar. Então, você tem que dar uma redobrada aqui na hora de passar a costura 2 vezes. Ó, meus amores, agora a gente vai tirar esse excesso que ficou, ó, de forro e também de zíper. Aí eu gosto de usar essa tesoura, como eu falei pra vocês, eu deixo ela só pra cortar essa parte de zíper grosso, porque senão, filha, cega muito rápido as outras tesouras. E aí aqui, ó, eu vou cortando esse excesso e aí a gente vai fazer o acabamento com viés de boneon. Então, essa necessaire é bem fácil no fechamento. Aí, aqui você consegue fechar com esse viés de boneon ou aquele viés normal, tradicional que a gente compra, aquele largo. Ou você pode também fazer uma tira com o próprio tecido de forro. Eu dobro a ponta pra dentro e aqui eu vou encaixar. Eu vou medir mais ou menos o tanto que eu preciso. E aí, é só dobrar aqui e encaixar. E a gente já vai passar uma costurinha lá na máquina. Agora, a gente vai abrir aqui, ó, o nosso cursor, pode puxar pro lado, e a gente vai começar a desvirar nossa peça. Então, ela é bem maleável, porque não tem nenhuma estrutura aqui pra ficar mais grossa, só mesmo sintético. E aqui, a gente vai acertar pra ficar bonitinha a peça, a gente precisa acertar os cantinhos. Então, aqui vai com o dedinho, aí vai acertando aqui, ó, com as pontas do dedo. E eu gosto sempre de usar essa ponta aqui do pincel, do cabo do pincel pra acertar. E aqui, ó,
Se você tiver achando que tá duro, dependendo do sintético que você for usar, você pode vir com um secador para deixar ele mais molinho e você ir acertando aqui para ficar certinho. E a nossa necessaire ficou prontinha, gente, ó, fechando aqui para vocês verem como é que fica o fechamento dela. Então, ela é bem slim, ó, bem fininha. Ficou desse jeito aqui na parte de trás, corretinha. Aí, aqui, já tá certinho. Agora, a gente vai aqui, ó, encaixar a nossa alcinha. Só vim com o mosquetão aqui e encaixar a sua alcinha. Ficou desse jeito. Gente, essa é uma ótima lembrancinha pra madrinha. Pra lembrancinha de casamento, você dá pra madrinha, fica linda. Coloca o nome da madrinha aqui. E aí, ficou desse jeito, gente. Vou colocar algumas coisas pra vocês verem o que cabe aqui dentro. Ó, meus amores, aqui, ó. Vou colocar algumas coisinhas aqui dentro. Esse forro ficou um charme de veludo. Achei que deu um toque super especial aqui na peça depois de pronta. E aí, cabe bastante coisinhas. Aí, aqui você fecha, ó. E ainda ficou espaço. Você fecha e tá prontinha a sua necessaire. Ó, coisinha mais linda. Como se fosse uma carteirinha mesmo. E aí, gente, ó, a medida final dela foi aqui, 25 aqui de comprimento por 17 de altura. Foi a medida final que ficou essa necessaire. Então, aqui, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esquece de deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau!